Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. O que fazer diante de um obstáculo? Essa é a nossa palavra hoje de manhã. Eu fiquei impressionado com a persistência do cachorrinho. Enquanto ele não... E ele estudava o problema, né? Naqueles recuos que ele dava, ele media a distância. O que fazer diante das dificuldades da vida, diante dos muros da vida que são colocados diante de nós? O que fazer diante dos obstáculos? Então vamos ler Josué capítulo 6, a partir do verso 1. Josué capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombeta à frente da arca. E a ordem ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Josué é um dos livros históricos da Bíblia. E por que livros históricos? O que são livros históricos na Bíblia? São os livros que narram a mão de Deus na história de Israel. E assim que o povo atravessa o Jordão, agora já sob a liderança de Josué, Moisés havia morrido antes do povo passar o Jordão. Josué assume a liderança e a primeira cidade na entrada da terra prometida é a cidade de Jericó, conhecida também como a cidade das palmeiras, com um muro muito alto, maior do que o muro de outras cidades. Era uma cidade muito importante, muito rica e muito bem guardada. Era o primeiro grande desafio para o povo, agora sob a liderança de Josué. É aqui o primeiro grande obstáculo a ser vencido. Um muro mais alto do que as outras cidades, uma cidade com muitos guardas, com finanças boas, rica, e que podia ser muito bem guardada, e era muito bem guardada, por um exército muito bem preparado. Deus iria fazer um grande milagre para animar o povo na conquista da terra que Deus havia prometido para eles. É para animar, é para fortalecer a fé deles, que Deus vai operar nesse texto um grande milagre.
Meus irmãos, eu não sei na sua vida, na sua caminhada, pelo menos na minha caminhada, como nós temos muros diante de nós. Como nós temos obstáculos diante de nós. Como nós temos dificuldades de vencermos muros, muralhas que são colocadas diante de nós. E aí cabe uma pergunta: se o nosso Deus é tão poderoso, se eu tenho servido ao Senhor por muitos anos, por que eu venço uma barreira, uma muralha, eu a pulo, eu consigo a vitória? Por que essas muralhas existem diante de mim? Por que Deus permite dificuldades? Por que Deus permite obstáculos, verdadeiras muralhas na minha frente? Se eu tenho servido ao Senhor de todo o meu coração, por que as muralhas? Por que as dificuldades? Por que as lutas da vida? Uma pergunta que logo a gente... Obrigado, irmão Edson. Por quê? Irmãos, a resposta, ao mesmo tempo simplista, ela é real. Sabe por quê? Simplesmente porque nós estamos aqui nesse mundo decaído. No céu, ou lá no paraíso, como era no início, não haviam muralhas. Não haviam obstáculos a serem vencidos, não havia. Não havia o pecado, não havia dificuldades como as que encontramos enquanto vivemos, estamos aqui nesse mundo decaído. E nós vencemos uma muralha, e nós resolvemos um obstáculo que se coloca diante de nós, e aparecem outros. Então, dificuldades que precisamos, de alguma forma, vencer. Estão sempre, sempre diante de nós. É na área da saúde, é na área das finanças, é na área da família, é na área dos relacionamentos, é na área profissional, barreiras, obstáculos, o tempo todo. E como eu acabei de dizer, você vence um, aparecem mais dois na sua frente. Então, o que fazer diante dos obstáculos que a vida coloca diante de nós? Ponto número 1, irmãos. Diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, siga as orientações de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Esse texto nos fala. Siga as orientações de Deus. Passo número 1. O que fez Josué? Quando fez a observação, ele já tinha mandado espias na cidade, já tinha visto que a dificuldade seria muito grande para conquistar Jericó, mas o que ele fez? Ele recuou com medo? Ele avançou de qualquer maneira? Não. Ele consultou a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, e ele queria saber o que Deus tinha para ele e para o povo naquele dia. Tinha o que dizer e o que fazer. O que dizer a Josué e o que Josué deveria fazer. Você fica com medo? Você recua diante das dificuldades? Josué não. Ele foi consultar a Deus. Meus irmãos, é muito complicado. Eu concordo com você que está pensando nisso agora aí em seu coração. Irmãos, é muito complicado o nosso coração estar de acordo com Deus.
Nós sempre queremos resolver. Nós sempre temos as nossas soluções. Sempre temos. Nós maquinamos na nossa cabeça, nós perdemos o sono, nós ficamos desorientados, alguns nem se alimentam, pensando em uma forma de resolver, de saltar aquele obstáculo que a vida nos apresenta. Sempre o nosso coração está buscando saídas próprias. E como, irmãos, nós precisamos de intimidade com Deus para sabermos o que Deus está nos dizendo, está nos orientando. Quantas pessoas não conseguem 20 anos na igreja, 30 anos de vida cristã, e não conseguem seguir, buscar uma orientação de Deus. Sempre na força do seu braço. E Jeremias diz: maldito o homem que confia na força do seu braço e não depende do Senhor. Mas aí eu volto no ponto. Você precisa ter intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, você não vai ouvir a orientação que Deus tem para você nesse momento, para você resolver esse obstáculo, essa dificuldade que está na sua frente. Nosso coração, irmãos, é traiçoeiro. Nosso coração nos leva, a palavra de Deus nos diz para a gente ter cuidado com o nosso coração, com o nosso interior, com os nossos pensamentos. Tem um momento muito lindo em Êxodo capítulo 33. Eu compartilhei com os jovens na sexta-feira esse texto. Meus irmãos, nesse texto de Êxodo 33, lá pelo versículo 11, diz o texto que Moisés, várias vezes, saía do arraial, porque quando a nuvem parava, o povo também parava, montava as suas barracas, e vamos lembrar que eram cerca de 2.500.000 pessoas, montavam as suas barracas, formavam o arraial e esperavam a nuvem se mover para se moverem também. Enquanto isso, fora do arraial, num lugar especial, a Bíblia diz lá em Êxodo 33, que era levantada uma barraca específica, onde só Moisés ia pedir orientação a Deus de como dirigir aquele povo. Um lugar especial. E diz o texto que Moisés levava com ele Josué. Depois de orar, depois de ouvir a orientação de Deus, o texto diz que Moisés retornava para o arraial e Josué continuava lá na tenda, especialmente levantada, ficava lá na tenda do encontro, chamada tenda do encontro, ficava mais tempo na presença de Deus, ficava lá mais tempo. Irmãos, deixe-me chegar aqui de como que eu entendi. Eu gostaria que você entendesse e por que eu fiz essa volta lá em Êxodo com Moisés e Josué na tenda do encontro. Deixe-me voltar. Irmãos, desde os tempos de Moisés, desde a jornada pelo deserto, Josué estava buscando intimidade com Deus. Moisés ia embora para o arraial, Josué continuava na presença do Senhor, lá da tenda do encontro. Ficava lá. Moisés colocou Josué do seu lado. Josué foi aprendendo as dificuldades daquela jornada, mas acima de tudo, Josué foi aprendendo a ter intimidade com Deus. Muita intimidade com o Senhor.
Meus irmãos, Josué estava se preparando, ou sendo preparado por Deus para substituir Moisés. Agora eu chego onde eu queria, mencionando Josué. O aluno inteligente, quando sabe a data de uma prova na escola, na faculdade, ele começa a estudar assim que o professor avisa do dia em que a prova vai ser realizada. Ele já começa a rever a matéria. Ele já começa a gastar mais tempo naquela matéria que vai cair na prova daqui a 40 dias, ou daqui a 30 dias. E então, irmãos, quando vai chegando mais perto da prova, e no dia da prova, esse aluno inteligente, ele está preparado para fazer a prova, para ser provado. O aluno negligente deixa para dar uma olhada na matéria da prova, no dia da prova, e vai se dar mal. Nós sabemos disso. Nós sabemos que não vai ter sucesso. Estudar em cima da hora, como nós falamos. Então, irmãos, desde o Êxodo, Deus foi preparando Josué espiritualmente, amadurecendo Josué para ele assumir o lugar de Moisés. Então, Josué não foi pego de surpresa, ele não foi pego despreparado na hora da dificuldade. Ele cultivou intimidade com Deus. Por que nós nos desesperamos quando sexta-feira o patrão diz, não precisa mais vir segunda-feira? Você está desempregado, vai embora, não quero mais seus serviços. Por que nós nos desesperamos quando recebemos um telefonema e um querido nosso está com câncer, fez um exame e está com câncer? Por que nós nos desesperamos quando vamos consultar o nosso saldo na conta bancária e vemos que ela não vai dar, aquele saldo não vai cobrir as despesas daquele mês? Por que nós nos desesperamos? Não houve o preparo. Nós não estamos preparados espiritualmente para passarmos por aquela situação. Não nos preparamos. Aí naquele momento, Senhor, me dá um emprego. Senhor, cura de câncer, meu amigo. Ó Senhor, e aí nós tratamos de buscar a Deus na hora do problema. E Deus responde. Deus atende. Deus é misericordioso. Deus faz a obra. Mas como é bom a gente ir se preparando espiritualmente através da nossa comunhão diária com Deus, para que quando chegue a provação, a gente possa falar como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Falar como Jó, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus o levou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele perdeu 10 filhos. Jó tinha musculatura espiritual. Ele exercitava a sua fé diante de Deus. Ele não foi pego de surpresa diante daquele obstáculo. Então, irmãos, quando nós ouvimos e obedecemos a Deus, ou queremos que Deus fale conosco, nós precisamos fazer a nossa parte. Espera aí, o que Deus está orientando sobre isso? Sobre isso. E se você tiver com o seu dial do rádio em sintonia com Deus, você vai passar por aquele obstáculo com maior
ou nenhuma dificuldade. Deus vai estar com você. É hora de exercitarmos a nossa fé, que o Senhor vai nos ajudar a vencer obstáculos, e com isso nós vamos ser edificados, e com isso nós vamos dar testemunho aos que estiverem ao nosso redor, do tamanho que é o nosso Deus. Vamos. O que acontece é que nós dispensamos a ouvir a voz de Deus, as suas orientações, e começamos a acumular dificuldades na nossa vida. Ponto número 2, irmãos. Diante de um obstáculo, diante de dificuldades, lembre-se da presença de Deus na sua vida, na sua casa. Não se esqueça de Deus. No versículo 2, Deus fala com Josué. No versículo 8, Josué fala com o povo. Qual é a conclusão que eles chegam? Deus falou, está falado. Não se questiona. Nenhuma dúvida. Nós vamos obedecer o que Deus está dizendo para que a gente faça. Diante de um obstáculo, irmão, existem 2 princípios que a gente precisa seguir. Primeiro, vai acontecer, você vai vencer se for a vontade de Deus. Se for vontade de Deus. Você está orando, você está fazendo a sua parte, você está sensível ao Espírito Santo. Então esse é um princípio. Se Deus quiser, vai acontecer aquilo que está em seu coração. Segundo, se seguirmos a orientação que Ele nos der. Ah, pastor, mas eu não tenho orientação de Deus, eu não conheço como é que Deus fala. Meu irmão, Deus fala de 3 maneiras. Deus fala pela sua palavra. Deus fala através da oração. Você está orando, buscando intimidade com Deus, você sente. O Espírito Santo mostra aquilo que você vai fazer, o que você precisa fazer, o caminho a ser seguido. Através da oração, na presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, Mateus 6,6, e aí só você e Deus. Oração. E terceiro, por uma palavra, por um conselho de alguém que Deus pode usar para orientar você. Uma troca de ideias com alguém maduro, espiritual, Deus pode falar. E você pode dizer, Deus falou comigo através do pastor tal. Deus falou comigo na palavra da irmã. Deus falou comigo através da palavra do irmão. É interessante que eles marcharam 7 dias, no 7º dia marcharam 7 vezes, e eu fico imaginando, né, a dificuldade aqui na questão do esperar, porque nós vivemos na época do instantâneo, né? Tem o macarrão instantâneo, né? Tem o micro-ondas, você põe lá, em 3 minutos você está com a refeição na mesa. Tem o drive-thru, para você não ficar esperando no balcão do restaurante. Nós vivemos a época do rápido, então eu não posso esperar, nós vivemos... E então aplicamos isso na nossa vida espiritual. Eu vou orar hoje à tarde e amanhã de manhã, às 6 horas, quando eu sair, já vou ter a resposta. Não é por aí. Deus quer trabalhar em nós a questão da obediência. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. É essa a caminhada cristã. Esse é o princípio bíblico. Esse versículo nos ensina a esperar. Esse versículo nos leva a nos matricular na academia da alma. O que é academia? Exercício. Para academia, fazer exercício físico. A fé, pela fé, nós ingressamos na academia da alma. Nós vamos exercitar a nossa fé através da paciência. E ainda, obedeça a Deus sempre. É o melhor que temos a fazer. Lembre-se que Deus está no nosso meio, que Deus está com você. Olha que palavra maravilhosa que Deus deu para Josué, né? No verso 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entregarei nas suas mãos Jericó e o seu rei. Nós estamos com a cabeça tão cheia de coisas, nós estamos tão atarefados, nossa agenda é tão cheia, que a gente tem até dificuldade de perceber, né, que o Senhor está conosco. Hoje, no estudo da Escola Bíblica Dominical, nós fechamos o estudo com a palavra de Isabel, mãe de João Batista. Idosa, estéril, engravida. Quando isso acontece, Isabel dá um testemunho. Ela diz: isso é obra do Senhor. Isso que aconteceu na minha vida é obra do alto. Foi Deus que fez. Então, irmãos, não temos outra saída. Lembrar que Deus está conosco, obedecer a Deus. Ele fala, e Ele fala com clareza. Mais 2 ou 3 palavras ainda em cima desse texto. A primeira, irmãos, já indo para o final. Os soldados de Josué, o povo que estava com Josué ali, rodeando a cidade, sob o comando de Josué, não estavam entendendo nada. Que estratégia maluca é essa de marchar ao redor da cidade? Guerra, temos que usar lanças, temos que usar o escudo, temos que usar a espada. Não dá para entender essa estratégia. Josué está maluco. Não dá para marchar. Irmãos, Deus faz do jeito dele. Deus faz tudo diferente. Deus nunca faz do jeito que nós pensamos. Já tiveram essa experiência? Vai ser assim, ó, eu vou orar, estou orando, pastor, eu estou orando, irmãos, eu estou orando e estou vendo que Deus está encaminhando assim, e daqui a pouco Deus intervém, acontece o tempo de Deus e não é feito, a solução não é nem perto daquilo que você estava pensando, nem perto, porque a Bíblia diz o quê? Que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Que Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Meus irmãos, quando a gente aprende isso, a gente cresce na nossa vida cristã. Aqueles soldados com certeza duvidaram daquele método de Deus. Mas o que Deus quer com isso? Meus irmãos, vamos para o Novo Testamento e vamos ver o que Jesus fazia. Jesus unta, gospe no chão e faz com barro, com sua saliva, coloca a saliva nos olhos do cego e o cego enxerga. O oftalmologista vê um negócio desse.
negócio aqui? Barro nos olhos e o homem fica curado? Que coisa é essa? Que negócio é esse? Jesus e Pedro entram em Jerusalém, são cobrados, tem um imposto a pagar. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe e vai vir uma moeda na boca do peixe, você paga o meu imposto e o seu. Já pensou, irmãos? Você ir sair pescar e começar a pegar, e sair nota só de $100. É o que nós estamos precisando, né? Alguém aqui não está precisando? Olha os métodos de Deus. Dinheiro na boca de um peixe. Como é que pode isso? Uma multidão, só homens, eram cerca de 5.000. Jesus pega 5 pães, né? 5 pães, 2 peixinhos, e alimenta aquela multidão. Como é que pode uma coisa dessa? Que milagre é esse? Que Deus é esse? Irmãos, é o Deus soberano, que age quando Ele quer e como Ele quer. Ninguém controla Deus. Na sua sabedoria, na sua onipotência. Ainda, se Jericó não tivesse sido vencida, eles tivessem passado perto de Jericó e escapado. Vamos sair por aqui, vamos passar longe de Jericó, não vamos enfrentá-los, vamos fugir. Essa guerra é muito difícil, os muros são muito altos, o exército deles é muito bem preparado. Se eles evitam Jericó, eles não conseguiriam ir em frente, porque o exército de Jericó, os soldados da cidade, iriam atrás deles e os pegariam por trás de assalto, sem eles perceberem. Não dava para deixar aquele inimigo, aquela dificuldade, aquela muralha, sem ser vencida, sem resolver. Meu irmão, você está diante de uma dificuldade, você precisa parar diante dela e enfrentá-la. Não pode deixar para trás, porque ela vai sempre acompanhar você. E virão outras dificuldades, e você não vai conseguir vencê-las. Esse obstáculo que você tem hoje vai ser musculatura espiritual para você ir em frente, vencer outros obstáculos. Então, se você se ficar esquivando no momento dos obstáculos, não quiser dobrar seus joelhos e clamar pelo socorro do Senhor, você vai ficar ali. Ou você faz como Jacó. Manda todo mundo no fim da tarde passar para o outro lado do ribeiro de Jaboque, passa todo mundo, os bens, a família, e ele diz para todos: hoje à noite eu resolvo isso. Hoje à noite Deus vai me atender. E ele clama tanto, e ele busca tanto, que vem um anjo lutar com ele. Ele não diz: esse problema é do meu irmão Esaú, esse problema é lá da minha casa, meus pais tinham preferências por mim, minha mãe por mim, meu pai pelo meu irmão Esaú, havia preferências na minha casa, é o meu passado, é a minha família que me colocou nessa dificuldade. São aí essa muita riqueza, não sei o que fazer com toda essa riqueza que Deus me deu. Não. O problema é meu. O problema é meu. E hoje à noite eu resolvo isso. E ele luta até mais ou menos 8:30 da noite, não é isso, irmãos? Quando clareava o dia, Josué tinha tido a resposta de Deus.
né? E isso exige disciplina espiritual, né, irmãos? Eu vou me incluir aqui, irmãos, nessa palavra. Você confere aí no seu coração como nós somos indisciplinados. A gente no dia 31 faz o propósito de emagrecer 10 quilos. Em maio a gente está com 12 quilos a mais. A gente faz o propósito de economizar $300 por semana. Não consegue. A gente faz o propósito de orar que nem Daniel, 3 vezes ao dia. E a gente não ora. A gente faz o propósito de amar mais o marido, o nosso cônjuge, de amar a nossa esposa, mas eu vou relevar, eu vou fazer como Cristo fez, vou amar a igreja cheia de defeitos, e não consegue. Na primeira prova que Deus nos dá, a gente fraqueja. Quem sabe a gente tem que começar a orar pedindo a Deus disciplina, para não deixar os problemas de lado, os obstáculos aqui, e tentar prosseguir. Então a gente não aprende a lição naquele primeiro obstáculo. Saiba, Josué, que eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Que palavra maravilhosa. Saiba que eu entreguei esse problema nas tuas mãos e tu vai resolver, irmão, meu filho, vai resolver. Conta com a minha presença. A arca ia na frente. Que coisa linda. O que significava a arca no meio do povo, irmãos? A presença de Deus no meio do povo. Hoje não precisamos mais da arca. Deus estava na arca, depois Deus estava lá em Jerusalém, no templo. A mulher samaritana disse para Jesus, né? Nós temos que adorar no templo. Jesus disse, não, você vai adorar em qualquer lugar. Né? Agora nós temos Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, a arca, o Espírito Santo, vai na frente. Está indo à frente. Diante, irmãos, então, dos obstáculos da vida, siga as orientações de Deus. Busque a orientação de Deus. Não sei quanto tempo vai demorar para essa orientação de Deus vir, ficar tudo claro na sua mente, eu não sei. Busque a orientação de Deus. Lembre-se da arca de Deus. Deus está presente na sua casa, na sua vida. Deus estava presente ali no meio do seu povo. Deus é o mesmo. Deus está presente entre nós. E, meu irmão, obedeça sempre. Obedeça sempre. Não seja como Jonas. Deus foi tão claro com Jonas. E Jonas, em vez de ir para o norte, foi para o sul. Nós temos mais de Jonas do que de Isaías. Quando Deus falou com Isaías lá no templo, Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Resolve isso, me ajuda, eu vou fazer a obra. Prontamente, Jonas fugiu. É interessante que Deus deixou. Deus deixou. Jonas não quis enfrentar os ninivitas, Jonas odiava os ninivitas. Não quis enfrentar o obstáculo, Deus deixou. Aí ele vai, compra a passagem, entra no navio, desce para o porão do navio, do porão do navio vai para o fundo do mar. É assim que acontece na nossa vida. Quando você não obedece às orientações que Deus está dando, com clareza, está aqui na palavra, você só desce. Vai para o porão
no navio para o porão, do porão para o fundo do mar. Aí finalmente Deus diz vai lá, pega esse cara e vomita ele aí na praia, e ele vai fazer o que eu tenho para ele fazer. Então, irmão, obedeça a Deus sempre. Jogue no time de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Não jogue no time de Jonas, que quis fugir. Jonas não conhecia o Salmo 119. Que Deus está onde? Todo lugar. Se subires ao céu, lá estarei. Se desceres às profundezas da terra, lá estarei. Não conhecia. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando na sua vida nesses dias. Qual é a Jericó, qual é o muro alto que está na sua frente, está dificultando a sua jornada cristã. Mas eu queria que você soubesse que Deus está com você. Deus quer fazer um milagre, Deus quer operar, como fez na vida de Jacó ali naquela noite, na margem daquele rio. É o nosso Deus, é o Deus poderoso que quer operar. Você tem algum obstáculo hoje na sua vida? Em qual área que está esse obstáculo? Dos relacionamentos? Na saúde? Nas finanças? Está difícil de enfrentar. Saiba que Deus está com você. Saiba que Deus está com você. Você quer que eu ore por você agora? Fica de pé. E eu vou orar por você agora. Se você tem alguma luta nesse momento, alguma dificuldade a ser vencida, nós vamos depositar toda a nossa fé na presença de Deus. Nós vamos entrar essa manhã na academia de Deus, e o nosso passe para entrar na academia de Deus é a nossa fé. E ali nós vamos exercitar a nossa musculatura espiritual. E venha o obstáculo que vier, nós vamos insistir. O Senhor vai nos dar a vitória, a gente vai ter uma experiência com Ele, e a gente vai partir para outra, e vai ter outra experiência com Deus, e vai crescer. E aí nós vamos cantar, né? Como costumamos cantar. Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás o quê? A chance de crescer um pouco mais. Deus amado, eu te rogo por esses irmãos que estão com uma luta no coração, que estão diante de uma dificuldade, um muro. Fala aos corações com clareza, orientando, Pai. Que a gente possa ter consciência de que Tu estás no nosso meio, Tu estás na nossa vida, Tu estás na nossa casa, Senhor. E que a gente possa Te obedecer sempre. Senhor, se nós não estamos tendo experiências contigo, Pai, como casal, ou sozinhos, Senhor, porque temos fugido de enfrentar os obstáculos da vida. Jesus deixou claro, Pai, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ânimo renovado. Não vos deixarei órfãos. Nós queremos confiar nessa palavra, Senhor. Nos ajude para isso. Falamos no poderoso nome de Jesus. Amém.